Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o problema da superficialidade, que foi um dos 8 problemas que eu listei para vocês ontem, né? Nós vivemos num mundo saturado de informação e isso tem várias consequências. Uma delas é a obesidade mental. Depois eu vou contar uma história bonitinha sobre esse livro, mas vou ler esse trecho com vocês. O conhecimento das pessoas aumentou, mas é feito de banalidades. Todos sabem que Kennedy foi assassinado, mas não sabem quem foi Kennedy. Todos dizem que a Capela Sistina tem teto, mas ninguém suspeita para que ela serve. Todos acham que Saddam é mau e Mandela é bom, mas nem desconfiam o porquê. Todos conhecem que Pitágoras tem o teorema, mas ignoram o que é o cateto. Quem sabe aqui para que serve a Capela Sistina? A Capela Sistina é onde os cardeais se reúnem para escolher o próximo Papa. Enfim, a ideia da obesidade mental é justamente essa. Nós temos um conhecimento superficial sobre as coisas. E isso você pode... Então, assim, eu já ouvi falar da Capela Sistina, eu sei que ela tem um teto. É nesse nível superficial que a maior parte do conhecimento das pessoas sobre todos os assuntos está. Por quê? Porque tem assunto demais, porque tem coisa demais. Então, o que ele fala? O conhecimento das pessoas aumentou, mas ele é feito de banalidades. E aí, por banalidades, ele diz o conhecimento muito superficial de tudo. É inevitável isso. Você saber um monte de banalidades é inevitável. O que nós não podemos fazer? Escrever sobre as banalidades. Se você não... Já tem especialista demais escrevendo sobre a Capela Sistina. Não faça isso. Se você tiver que escrever sobre a Capela Sistina, porque você quer fazer uma metáfora uma metáfora super bacana que eu uso no curso de evolução, que eu vi em outro lugar. Não sei se vocês sabem, mas no teto da Capela Sistina tem Deus esticando a mão e dando o toque de vida a Adão, né? Então tem o homem e Deus, duas figuras humanas, e o dedo se aproximando, que é onde Deus dá o toque de vida ao homem. E eles trocaram nessa animação o Deus por um chimpanzé. Então tem o braço do chimpanzé fazendo a ligação entre o homem e os seus ancestrais, né? Usando a ideia religiosa para, na verdade, quebrar ela e dar o argumento evolutivo. Então, se você quer fazer uma metáfora dessa e você quer usar, é bom você saber do que você está falando, né? Senão você acaba correndo o risco, por exemplo, de colocar Deus e o chimpanzé ao invés do homem e o chimpanzé. Esse é o grande erro quando a gente é superficial. Você corre o risco de não saber exatamente do que você está falando e cometer erros mais ou menos sérios por causa disso. Quando eu citei eu comecei a usar tanto esse livro em diferentes situações, esse trecho desse livro, que eu falei, puxa, eu não posso cometer essa mesma gafe, ser superficial e falar de um livro que eu não li. Aí eu fui atrás do livro. Porque isso daí você encontra na internet, né? Esse texto chegou para mim num e-mail qualquer e aí eu fui procurar o livro. O livro não existe. O autor não existe. O livro não é vendido em nenhum lugar. Supostamente esse cara é do departamento de psicologia de Harvard. Ele não existe. Se você pegar esse texto e jogar na internet, aparece um texto, um pedaço maior, como se fosse uma resenha do livro, em várias línguas. As pessoas ainda pegam e ainda traduzem. Isso é um exemplo de como você tem que ter cuidado com o que você pega na internet e usar a internet como citação. Então eu continuo usando esse texto porque a ideia dele é muito boa, mas não existe um livro chamado Obesidade Mental e não existe um autor chamado Andrew White, o que quer que ele seja. Em princípio foi um autor português que teria escrito realmente esse livro e usado o pseudônimo para evitar perseguição, mas ninguém nunca leu o livro. Esse é um gráfico que mostra a evolução da informação ao longo do tempo, para vocês terem uma ideia. Então, no eixo do X, o tempo medido em anos,
e no eixo do Y, quantidade de informação medida em bilhões de gigabytes produzidos. Tá? Então, 40 mil anos atrás, a única forma de você acumular informação era a transmissão verbal. Era o que uma pessoa era capaz de guardar e transmitir para a próxima geração. Então, a quantidade de informação acumulada era bem pequena. O que acontece em 1442? A imprensa é inventada, né? Gutenberg inventa a imprensa e muda a inclinação da curva. Você começa a conseguir acumular mais informação através da... Porque antes disso, você também já tinha a escrita e conseguia acumular informação por escrito, mas tinha os copistas, era muito pouca ainda. O que acontece em 1960? Sim. Computador. Né? E aí o computador permite um acúmulo ainda maior de informação. Mas é curioso ver, outro dia eu vi uma foto de um avião cargueiro descarregando o primeiro hard disk de 512 KB. Ele era do tamanho dessa mesa e pesava não sei quanto da IBM. Então, mesmo para acumular menos que um flop disk, você tinha um negócio gigantesco. Em 1993 aparece a internet de forma comercial e aí, meu amigo, você entra numa parte exponencial da curva, onde você tem, então, até o ano de 2002, foram produzidos por toda a humanidade em torno de 12 bilhões de gigabytes de informação. Apenas em um ano, essa quantidade de informação dobra. E esse estudo foi feito em 2003 por uma universidade que eu não lembro o nome agora, mas no ano passado, em 2010, saiu um artigo na Science super bacana dando mais ou menos as mesmas informações. A capacidade tecnológica do mundo de estocar, comunicar e computar informação. E eu vou mostrar um filminho para vocês, que é tipo a resenha desse artigo. Basically what we did is we estimate how much information there is in the world, so how much information you can store in all technological devices. That includes all paper, books and videotapes and hard disk and even the little memory chip on your credit card. Then how much information can be communicated, that's basically broadcasted, diffused through television, through radio and also newspapers, or communicated bidirectionally through phone and the internet or postal mail. And then third, how much information can be computed. We can store 295 exabytes of information in the year 2007 in our technologies. Now, how much is that? That is a huge number. If I would store all these information in CD-ROMs, I could make a pile that goes from here towards the moon and 1/4 of this distance beyond. A library of a large research university like the one from USC behind me contains about 40,000 books. If you would take the entire information that is stored in the world's technological devices and convert it into books, that is equal to around 15 times the books that are in these buildings per person in the entire world. Our storage capacity doubles around every 3 years and 4 months, and that is around 4 times faster than our economy growth. Roughly the same holds for our telecommunication capacity. While all of these numbers are impressive and mind-boggling, compared to the information processing capacity of nature, they are actually still very small. If we would like to give a separate name to every star in the universe, we would only be able to store the name of every 1,000 star. And that is, we would use all the paper that we have, all videotapes, all hard disk and every little microchip on a credit card just to store the name of stars. The information that we receive through broadcasting is around 2 zettabytes. This is roughly 175 newspaper per day that you basically receive through the broadcasting technology. The amount of information that we communicate bidirectionally, that you communicate yourself, is around 6 newspapers per day. If you would take Pigeon Post to communicate this information, we would need about 4 times the entire world population per day working for us to communicate this amount of information.
The fastest growing is actually computation. Computational power grows around 9 times faster per year than our economic power. If all computers in the world run simultaneously, in 1 second they can make as many instructions as, right about, a human brain can make nerve impulses in 1 second. So why does it matter how much information we can process with our technology? Why did we do this study? On the one hand, we all know that all of these technologies affect our daily lives constantly. Then on a more scientific level, we also know that more information is important for economic development, for political freedoms, also for cultural production. So information itself is increasingly becoming an important socio-economic indicator.